Bom dia, Laura. Bom dia. Como vai você? Muito bem, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Posso ver o que você tem na mão? Pode, por Dá favor. licença. Ímãs. Ímãs. O que a polaridade pode fazer em relação a transformações na vida da gente? Exatamente. O que tem a ver uma coisa com a outra? Isso aqui, eu falo assim, é o princípio da vida, é o princípio da saúde. Porque o que é que nós somos? Vamos tomar por base, assim, a nossa composição. Nós somos constituídos de átomos. Átomos são constituídos de prótons e nêutrons e elétrons. Prótons têm polaridade positiva e elétrons têm polaridade negativa. Então, a gente vibra em polaridades. Esse hardware que somos nós, a nossa composição, são átomos condensados em partículas, partículas que vibram em polaridade. E o nosso sistema, né, que seria o software, é em ondas. O que são ondas? São polaridades em ondas. Também, olha, que ora se repelem e ora se atraem. Esse tipo de ímã você colocará em quais partes do corpo de uma pessoa que esteja passando, né, por alguma fase delicada, enfim, ou com problema de saúde, ou com dilema emocional? Vamos trazer uma doença muito comum que está acontecendo hoje, que é a dengue, né? A dengue, tem um surto de dengue aí. Então, como que a gente trata a dengue? Em determinados pontos anatômicos. Para tratar a dengue, a gente detecta e trata com a polaridade negativa aqui em hipófise e polaridade positiva na bexiga, porque a gente trabalha em pares magnéticos de ressonância, né? Então, quando a gente coloca essas cargas no corpo, eu equilibro as cargas, elas se chocam e se anulam. E com isso eu equilibro o pH. A base da terapia biomagnética e bioenergética é equilibrar o pH, porque o pH é a base da nossa saúde. As pessoas te dão que tipo de depoimento? Olha, eu já tratei assim pessoas com diversos problemas físicos e emocionais. Por exemplo, quando a pessoa está depressiva ou aquela pessoa que está muito mal-humorada, né? Você já viu o senso comum que a pessoa fala, nossa, como essa pessoa está ácida? Você vê, o senso comum já está determinando, ela está vibrando numa polaridade de acidez e está alterando o humor dela, afetando, né, o comportamento. Por que fungos, bactérias, enfim, Exato. Tem pavor, os vírus até? Tem pavor. Do ímã. Por quê? Porque bactéria, por exemplo, ela atua numa polaridade mais alcalina, né? Então, com um pH acima de 7. Então, ali ela se prolifera mais. O ácido, ele dá um campo, um terreno biológico para se proliferar mais vírus e fungo. E dentro do nosso organismo, nós somos cerca de 90% bicho, micro-organismo. Tem aí 10% de Ivanice, aqui 10% de Laura. O restante... Seria nojento se não fosse divino. Exatamente. Então, a gente eles vivem em simbiose aqui. Para você ter uma ideia, por exemplo, Escherichia coli, a gente tem na nossa microbiota, faz parte do nosso trato intestinal. O que ocorre quando há um desequilíbrio de pH? Ela desce para o trato urinário, da infecção urinária. Aí a pessoa... Mas no lugar, né, no habitat dela estava tudo certo. Tá tudo normal. É como se tivesse assim, uma fazenda. Aqui é determinada, aqui eu crio gado, aqui é cabrito, né? Aqui, aí rompeu a cerca. Por quê? Porque teve um trauma, rompeu a cerca, aí
o outro bichinho começa a invadir o terreno de lá, desagrega tudo. Aí isso aqui bota todo mundo no seu lugar. Esse aqui bota no lugar, porque daí eu corrijo essas cargas de alto lá. Até aqui você pode ir, daqui você não vai mais. Não é teu território. Não é teu território. Ah, quem teve essa ideia? Você vê que coisa maluca. Esse aqui teve um abençoado, um médico mexicano, que ele já estudava, foi estudar magnetoterapia lá na década de 80, né, com um instrutor, ele era terapeuta de astronauta, Richard Breuering-Meyer. Ele estudava magnetoterapia. Então, por exemplo, a polaridade negativa, se eu tenho uma dor, eu coloco na dor, eu cedo a dor. Se eu tenho um processo de cicatrização, eu coloco a polaridade positiva, eu estimulo para acelerar a cicatrização. Pelo que eu entendo, pode ser perigoso a gente usar sem orientação. É perigoso. Vai que coloca o contrário. Exatamente. Então tem as ressalvas, né? Ele é assim, é uma terapia que não é invasiva, não causa dor, não causa transtorno, mas tem as ressalvas. Por exemplo, gravidez, né? Tem melhor as evitar, ressalvas, melhor período. evitar. Pessoas que já fizeram quimioterapia, radioterapia, porque isso eu mexo com as cargas. E como que isso funciona dentro do nosso sangue? O nosso sangue tem ferro, né? E isso aqui gruda no ferro e carrega. Então eu carrego, então eu aumento a hemoglobina, eu aumento assim o nível de detox, porque daí eu mexo nos fluidos do corpo. Então, isso regula o pH e, com isso, melhora a homeostase, elimina toxinas. Na busca do equilíbrio. Equilíbrio. Só para a gente se imaginar já lá, como a lei da atração mesmo, né? Se sim. sentir numa sessão. Sim. Então, qual é o passo a passo? Senão a pessoa já vai colocar um imã desse aqui na testa, vai grudar com uma fita e vai passar o dia dizendo assim, agora eu vou, né, não vou ter mais dengue. Em 24 horas. Sim. De quanto em quanto tempo? Quais intervalos de encontro com a Laura? Vai sim. levar isso aqui para casa e vai aplicar em casa também? Tem alguns casos que eu até dou um par de imã para tratar, sabe? Por exemplo, eu tratei uma mãe que recentemente estava amamentando e estava com dificuldade. O leite não descia, né? Então, tem pontos que a gente regula as glândulas. Aí você coloca um polo negativo na pineal e o polo positivo nas mamas. E isso faz com que o leite flua. É maravilhoso, você veja. Em uma visita só? Em uma visita só. Aí eu falei para ela, leve De quanto os ímãs. tempo? Eu rastreei e o problema, a queixa dela era isso. Sim, mas sabe? ela fica ali parada com os ímãs por quantos minutos? O tempo de ação é a nossa latitude em relação ao polo, à linha do Equador. Por exemplo, lá no norte é menos tempo. Aqui para nós é cerca de 25 minutos a meia hora. No Rio Grande do Sul é um pouquinho mais. Olha que coisa interessante. Que loucura, não? Olha que coisa interessante, porque isso aqui mexe com magnetismo. E o que que nós temos no nosso corpo? Nós temos um eixo magnético que antes passava exatamente na nossa linha mediana. Houve uma movimentação nas placas tectônicas da Terra e o eixo da Terra inclinou. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver que o eixo da Terra é fato. O eixo da Terra... Não tem nada a ver com o terremoto do Chile agora. Não, não tem nada a ver. Vai influenciar um pouco nas placas tectônicas, isso, mas isso não tem nada a ver. E isso há algum tempo já. E a Terra se movimenta. E o que que nós somos? Nós somos Terra. Tudo que tem na Terra e nós colocarmos no nosso organismo, o nosso organismo metaboliza. Porque da Terra veio, para a Terra volta, né? Isso é bíblico. E aí esse eixo da Terra se inclinou 0,3 e hoje o nosso eixo magnético passa exatamente aqui, em cima do olho, na nossa linha do coração. Então, quando a gente coloca
esses ímãs ali, a gente vai ter esse benefício, porque de acordo com a movimentação da Terra, o nosso corpo se movimenta. Porque é esse equilíbrio. A gente já sabe que pode ajudar a descer o leite da mãe que está desesperada com o filho ali no colo. Você falou sobre os sintomas da dengue. Sim. O que mais? Todas as doenças. Eu também trato com acupuntura, estudei acupuntura, e dentro da medicina tradicional chinesa, a gente tem assim, o diagnóstico, a doença se manifesta em 3 estágios, né? Ela pode ser detectada a nível energético, né, que são os meridianos de acupuntura, porque nós somos energia, né? E Nikola Tesla já dizia, né, se você quiser pensar em universo, pense em energia, porque a vida se manifesta em energia. Somos energia, frequência e vibração. Então, a doença se manifesta a nível energético, a nível funcional e a nível de órgão. O que acontece com os exames? E esse ano eu estou terminando a faculdade de biomedicina justamente para corroborar para um fundamento científico em relação às práticas, né, dessas técnicas. Então, quando o exame chega no laboratório, a gente detecta a nível de sangue, mas muitas vezes está a nível energético a doença. Por isso que muitas vezes você descobre um câncer, já está em fase terminal, já tem metástase, né? Ele não deu pistas, não, fisiologicamente falando. Ele até se sentia mal, ia no sintoma, mas ia lá no médico, ele fazia os exames, não dava nada nos exames, porque estava a nível energético, estava a nível funcional, o sistema linfático estava lutando. E muitas vezes daí, mas eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu estou sentindo um incômodo, aí tomo um remedinho, eu amorteço esse sintoma, eu não busco a verdadeira causa. Então, o biomagnetismo, ele trata desde as doenças emocionais, qualquer doença, ele detecta e trata nos 3 níveis. Aí a pessoa não precisa mais tomar remédio nem visitar o médico? Não, exatamente isso, porque isso é muito comprometedor. Pode associar. Exato. O biomagnetismo é uma terapia complementar, tanto que a gente não fala diagnóstico. Como terapeuta, como biomédico, eu posso até ter uma ideia do que é o diagnóstico a nível de exame de sangue. Mas, como terapeuta, eu não posso dar diagnóstico. Eu posso detectar as alterações de pH no seu organismo, que vai me dizer o que é que está representando. Você é daqui, Laura? Você mora em Cascavel? Eu sou dessa terra, eu moro hoje em Curitiba, mas a minha mãe mora aqui. Como que é o nome dela? É a Arina da Rosa, até Oi, um beijo para ela. Daqui a pouquinho eu tô aí, ela já está com um bolinho me esperando lá. Que delícia, que delícia. Isso também mexe com as nossas energias, no bom sentido. Sim, eu amo Cascavel, acho assim, é aberto, e o sol aqui é mais azul, tem mais sol que Curitiba, né? Que Curitiba teve sorte, é meio porque essa cinzento. semana está um pouco mais parecido com o que a gente vive de realidade no dia a dia, nesses últimos tempos, muito, muito frio, chuva com frio, e aí de repente, parece que até o nosso humor muda. Eu prefiro assim, brilha, né? Assim. Brilha, né? Isso aí. Muito obrigada, Laura. Isso aqui só foi o despertar, para que as pessoas busquem mais referência e entendam que não precisam se conformar com as coisas do jeito que estão, se não estiverem boas. Busque, sim, a gente tem que pensar, assim, se me permite, Vanice, né, um recadinho, a saúde é nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente coloca a nossa saúde nas mãos do médico, ele é ótimo, ele vai nos ajudar, né, nas mãos do terapeuta, mas a pessoa vem se tratar comigo, é 1%. Porque depois tem que ver que a nossa saúde é um conjunto de ações, é alimentação, é atividade, e como nós somos terra, você já percebeu? A terra não para, está sempre em movimento. Nosso corpo também é dinâmico. O nosso corpo precisa, exatamente, funciona como a terra. E outra coisa, olha o céu.
Hoje o céu está azul, está lindo, mas ontem estava cinzento, chuvoso. Assim é a nossa vida. Nós temos que entender que nós temos momentos de tristeza, que nós temos momentos desafiadores. Eu não falo mais difíceis, eu falo desafiador. E hoje, depois desse evento da pandemia, a nossa saúde é um desafio, porque os processos inflamatórios estão aí, então isso previne, trata, e nós não podemos falar muito em cura, mas já tivemos casos assim de surpreendentes. Muito Como obrigada. diz meu sábio pai, somos o melhor médico que nós podemos ter. Porque numa consulta com o médico, você fica lá 15 minutos, 20 minutos. E eu tô comigo faz 39 anos. Exatamente. Eu acordo comigo, vou dormir comigo, à tarde eu tô comigo, de manhã eu tô comigo. Então, assim, a gente sabe o que a gente sente, o que, na verdade, faz mal, o que faz bem, o que, né? E o que é que dói. Isso aí. E o que é... Só uma coisinha que eu vou falar. Que o importante também, que é muito assim diferente dessa terapia, eu não pergunto o que você sente, você precisa me autorizar. O corpo, através do método cinesiológico e da simetria dos pés, vai me dizer o que é que você tem, o que é que está doendo. Porque você já ouviu lá desde pequena, ai, essa menina é assim, assado, ai, não sei o que, você já leu na internet o que é, o que você está passando, você já tem aquilo lá, então se eu perguntar para você, você vai dizer isso, 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 que é o teu sintoma. Então, o que eu vou perguntar? Eu vou perguntar para o seu corpo, para verdadeiramente quem sabe o que está doendo. Porque muitas vezes eu estou com uma depressão e penso que é por falta de dinheiro e muitas vezes é uma emoção reprimida que eu tenho no coração que veio desde a infância e que está ali batendo todo dia e que chegou numa idade que eu não aguento mais, né? E daí eu penso, ah, não, é porque eu não recebi. Ah, é porque o meu chefe é um, né? É porque é isso, porque é aquilo. Não. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Obrigada, Laura.